vídeo, dessa vez falando sobre nitidez. Como conseguir uma excelente nitidez, tanto na câmera quanto na pós-produção, né? A nitidez final da foto é resultado do tratamento que você dá, desde o ajuste da câmera, a luz no local, até a pós-produção. Então esse assunto é meio longo, eu vou dividir em dois vídeos. Esse primeiro vídeo é sobre como ajustar sua câmera para que você tenha a melhor nitidez possível. Bom, eu separei 5 itens que são muito importantes para nitidez na câmera. Talvez tenha um sexto item que é importante também, e às vezes as pessoas deixam passar, que é a limpeza da câmera, né? Que é uma coisa meio básica, assim, você precisa manter seu equipamento limpo, e às vezes a lente está com marca de dedo, meio embaçada, e falta de higiene, vamos dizer assim, com o equipamento, né? Mas esse eu não vou entrar muito, porque é meio óbvio, todo mundo tem que manter o equipamento limpo, né? Uma coisa que é muito comum os alunos perguntarem é se existe um ajuste de ISO, abertura e tempo que seja o ideal. Existe, nem sempre a gente consegue fazer a captura com esse ajuste, mas é por aí que eu vou começar. Então vamos pensar primeiro no ISO. Qual que é o melhor ISO para que a gente consiga a melhor imagem? É sempre o ISO mais baixo possível. O problema é que nem sempre a gente pode trabalhar com ISO 100, ISO 200. Às vezes a condição do local, a condição de luz, a condição de captura, você não tem flash, por exemplo, não tem como mudar a luz, você vai ter que subir o ISO, e o ISO existe outros ISOs justamente para viabilizar algumas fotos que com ISO baixo a gente não conseguiria fazer. O melhor ISO para nitidez, inclusive, é o ISO mais baixo, porque a presença de ruído por causa de ISO alto também atrapalha a nossa percepção, a nossa sensação de nitidez. Outra coisa que acontece é que na maioria das câmeras, conforme o ISO sobe, a fidelidade na reprodução de cores também cai. Além de aparecer ruído, as cores ficam piores. E quando as cores ficam piores, os contrastes ficam piores e a nossa sensação de nitidez também piora, né? Então, em termos de ISO, quanto menor o ISO, melhor. Em termos de tempo, existe um macetezinho, uma regrinha, uma dica, assim, que é o seguinte: se você estiver usando, por exemplo, uma lente de 100 milímetros, a distância focal é de 100 milímetros, para segurar a câmera na mão, para um assunto parado, você deveria usar tempo máximo de 1/100. Ou 1/100, ou tempos menores, por exemplo, 1/125, 1/250, 1/500. Quanto menor o tempo, melhor para nitidez, para estabilização da imagem, para congelamento da imagem. Para imagens paradas, para cenas paradas, essa regrinha é boa. Você está com uma lente 200 mm, o maior tempo que você deve usar é 1/200. Se puder usar menores, melhor, 1/500, 1/1000. Agora, para ganhar mais nitidez ainda, eu sugeriria considerar essa história do tempo como o dobro da distância focal. Então, se eu estou com uma lente de 100 milímetros, para ter mais nitidez ainda, eu sugiro usar 1/200 no mínimo. Se a lente é de 100, use o tempo máximo de 1/200. Ou esse tempo, ou tempos mais rápidos. Então pensa assim, no dobro da distância focal da sua lente, tá? Aí você fala assim, mas a minha lente é 18/55. Bom, vê que distância focal você está trabalhando, se está em 18 ou em 55, tá? Quando é uma lente zoom. Então o menor ISO, o tempo, pelo menos o dobro da distância focal, 1 sobre o dobro da distância focal. Agora, sobre o tempo ainda, se o assunto está em movimento, aí você vai ter que avaliar conforme o movimento. Quanto mais rápido o movimento e você quer congelar, mais curto tem que ser o tempo. 1/2000, 1/4000, 1/8000, né? As câmeras mirrorless agora, várias delas chegam a 1/32.000. Então a chance de congelar, de ganhar nitidez, de não ter perda de nitidez por deslocamento, por borrão de movimento, é maior, né? Então, quanto mais rápido o tempo, melhor. Agora, a abertura, existe uma regrinha também,
que não vale para todas as lentes, mas se você considerar para todas as lentes, você se dá bem. Que é a seguinte, na escala padrão de aberturas, que é f1, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, 8, 11, 16, nessa escala padrão, você vai pensar assim, você vai pegar a maior abertura da sua lente, por exemplo, uma 50mm 1.4. Em 1.4 é o ponto onde a sua lente mais desfoca o fundo, mas não é o ponto de maior nitidez da sua lente, aliás, de nenhuma lente. 1.4 é onde você mais desfoca o fundo. Por quê? Porque 1.4 é uma abertura grande e causa uma pequena profundidade de campo. Mas o ponto de maior nitidez dessa lente é 2 ou 3 pontos mais fechados que a maior abertura. Então, no caso de 1.4, 2 pontos mais fechados seria 2.8. O terceiro ponto seria 4. Então, em 2.8 ou 4, a 50mm 1.4 tem uma nitidez excelente, bem melhor do que em 1.4. Deu para entender? Vamos pegar, por exemplo, a 2470 2.8. A maior abertura dela é 2.8. 2 pontos acima, ou seja, 2 pontos mais fechados, seria 5.6. Né? Acima de 2.8 você tem 4, depois 5.6. Então, para lente com abertura máxima 2.8, 5.6 ou 8 são as melhores aberturas em termos de nitidez. Nessa parte, ISO, abertura e tempo, se você conseguir conjugar, conseguir usar esses 3 elementos, ou seja, ISO muito baixo, tempo mais rápido possível e abertura 2 ou 3 pontos acima da abertura máxima, se for possível usar essa conjugação de parâmetros, a sua imagem vai ser muito nítida. Outro problema que a gente tem é com a estabilização. Fora ISO, abertura e tempo, outro problema que a gente tem é com a estabilização. Algumas lentes têm, principalmente lentes mais tele, elas têm um estabilizador interno, que é algum sistema de suspensão de elementos ópticos para que o movimento da sua mão não seja capturado pela câmera. Quando você treme um pouquinho ou na hora do clique, esse movimento seja suprimido. E cada marca faz um sistema de um jeito, alguns com uma tecnologia, outro com outra tecnologia, com mais suspensores, com menos suspensores. De qualquer forma, é um mecanismo, uma traquitana dentro da sua lente, que quando você liga, ela começa a criar um certo amortecedor para os seus movimentos. Então isso possibilita que a gente fotografe com tempos mais longos e ainda assim a foto não sai tremida por causa da gente. O problema desse sistema é que ele funciona muito bem quando a câmera está na mão. Quando a câmera está no tripé, você deve sempre desligar o sistema de estabilização. Por isso, inclusive, que tem a chavinha de ligar e desligar o sistema. Porque se ele fosse tão eficiente o tempo todo, não precisava desligar, ele ficaria sempre ligado. Então, quando a sua câmera estiver no tripé, use o sistema de estabilização. Desligado, desligue o sistema de estabilização. Quando a sua câmera estiver na mão, ligue o sistema de estabilização. Agora, o tripé, ele é muito bom, muito útil quando você vai fotografar cenas paradas e quer aquilo tudo congelado, tudo nítido. Tá certo que o tripé também serve para você fotografar cenas com arrasto de obturador, porque às vezes você quer o cenário parado e o que está em movimento arrastado, não tem problema. Mas a questão do tripé é o seguinte, o tripé deve ser um tripé robusto, resistente, que não balance sozinho. Tem alguns tripés no mercado hoje em dia que são muito bons para transportar, muito bons para viagem, que são muito levinhos, mas são muito flexíveis. Então, um tripé bom para estabilizar a câmera é um tripé mais pesado, um tripé mais parrudo, tá? Então, usar tripé para fotografar é sempre melhor do que fotografar na mão também, em termos de estabilização. A última coisa que eu queria fazer uma pequena comparação, eu não vou dar muitos detalhes nesse vídeo sobre isso, porque esse assunto também rende uma boa conversa, é entre lentes fixas e lentes zoom. Na média, assim, generalizando, lentes fixas são mais nítidas do que lentes zoom. Existem marcas que fazem lentes fixas muito ruins e existem marcas que fazem lentes zoom excelentes. Então, por exemplo, a 2470
Nikon e da Canon é uma lente zoom de excelente qualidade, a 70-200 igualmente. Mas assim, via de regra, uma lente fixa, ela tem tudo para ser mais nítida do que uma lente zoom. Por quê? Porque a quantidade de elementos ópticos dentro da lente fixa é menor. Então você tem menos desvios e menos imperfeições causadas por cada um dos elementos. Para fazer uma lente zoom você precisa de mais elementos, o projeto é mais complexo. A lente fixa ela é mais simples, ela tem menos elementos, menos obstrução à passagem da luz. Então uma 50mm, por exemplo, comum, 1.8, 1.4, é já uma lente muito nítida. Lentes fixas na faixa ali de 80mm, 100mm, também. Lentes fixas em geral elas são mais cristalinas, mais limpas, obstruem menos a passagem da luz. Então, no geral, elas têm uma nitidez média maior do que as lentes zoom. O que acontece é que para algumas áreas a lente zoom é muito prática, né? Para eventos sociais, por exemplo, você ganha muita versatilidade. Agora, uma coisa para encerrar esse papo que eu queria deixar é o seguinte: nitidez, além de ser uma questão técnica, uma questão ótica, é também uma questão psicológica, é uma questão de percepção. Às vezes a gente percebe um elemento como muito nítido quando ele está perto de um elemento menos nítido. Então, é como cores. Quando você põe cores justapostas, a percepção de uma cor influencia na percepção da outra. Então, uma coisa que você deve considerar é o seguinte, que às vezes a nitidez se dá por justaposição. Quando você tem uma coisa muito nítida junto com uma não muito nítida, você tende a achar aquela nítida mais nítida do que ela realmente é, né? Que é mais ou menos a artimanha que está por trás do desfoque de fundo num retrato. Quando a gente desfoca o fundo num retrato, a gente destaca aquele retrato, aquela pessoa retratada em relação ao fundo, você descola ela. Então, isso é uma questão de percepção também. E uma última coisinha que todo mundo tem que treinar e tem que se esmerar é em focar no lugar correto, usando o método de foco correto da sua câmera. Tem gente também que na hora de focar, foca no lugar errado, ou foca e se movimenta antes de terminar o clique. Então esse fundamento da fotografia, que é focar, talvez na fotografia enquadrar e focar sejam as duas coisas mais básicas. Esse fundamento de focar, você deve dar muita atenção no seu treinamento, muita atenção. Treine com objetos parados, com um gato, com uma bolinha de sabão, alguma coisa assim que você possa usar aquilo como exercício mesmo, repetitivo, para você ter certeza de que você está focando no lugar certo também. Porque senão você corre o risco de fazer uma foto muito nítida com a nitidez no lugar errado, com o foco no lugar errado, né? O foco é o ponto de maior nitidez da imagem. Então você tem que ter certeza que ele está no ponto que mais interessa ter nitidez. Tá joia? Então até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar como obter boa nitidez, máxima nitidez com o Lightroom na pós-produção. Tá bom?